O lobisomem de Serra Alta. Eu sempre gostei das aulas de educação artística, pois meu professor era um homem muito criativo e divertido. Ele tinha um talento especial para contar histórias e às vezes nos surpreendia com relatos incríveis e assustadores. Uma das suas histórias que ele nos contou e que nunca esqueci foi a de um lobisomem de Serra Alta. Serra Alta era o nome da rua onde ele morava, no bairro de Santíssima, na zona oeste do Rio de Janeiro. Era uma rua tranquila e pacata, cercada por um mato verde e um riacho. E o professor morava em uma casa simples, mas aconchegante, que ficava em frente a um terreno baldio, onde estava sendo construída uma nova casa. Ele gostava de observar o progresso da obra e conversar com os operários, que eram seus amigos. Mas tudo mudou em uma semana de 1996, quando aconteceu algo muito estranho e assustador naquele lugar. O professor nos contou que, uma manhã de quarta-feira, ele acordou com uma discussão na obra. Ele foi ver o que estava acontecendo e viu os operários muito nervosos e assustados. Eles reclamavam de alguém que tinha entrado no canteiro de obras durante a noite e feito uma bagunça enorme. A tábua que fechava o lugar estava quebrada e a areia estava toda revirada. Parecia que um cachorro tinha brincado com a terra, mas a bagunça era tão grande que só podia ser obra de alguém engraçadinho sem ter o que fazer. Meu professor ficou indignado com aquilo e disse aos responsáveis pela obra que ficaria de olho para ver se alguém iria entrar novamente naquele terreno à noite. Ele achava que era algum moleque da vizinhança que queria atrapalhar a obra. Ele não imaginava que era algo muito pior. Logo que anoiteceu, ele ficou atento a qualquer barulho em frente da sua casa. Ele ligou a TV para assistir ao jogo do Flamengo, mas não tirou os olhos da janela. Ele não ouviu nada de estranho até a hora em que foi se deitar. Ele pensou que o invasor não tinha aparecido e que tudo estava bem. Ele estava enganado. Na manhã seguinte, ele comunicou aos pedreiros que não tinha visto ninguém naquele lugar durante a noite. E ele esperava que eles ficassem aliviados, mas eles ficaram ainda mais apavorados. Eles disseram que uma bagunça tinha se repetido e que estava ainda pior. A tábua estava mais quebrada, a areia estava mais revirada e havia marcas de sangue e de patas no chão. Eles mostraram ao meu professor as marcas e ele ficou chocado. Eram marcas de cachorro, mas não de um cachorro normal. Eram marcas de um cachorro gigante com garras enormes e dedos parecidos com os de um ser humano. Eles disseram que aquilo não era obra de moleque, mas de um lobisomem. O meu professor não acreditou naquilo e achou que eles estavam brincando com ele. Ele disse que lobisomem não existia e que aquilo era uma bobagem. Ele disse que iria descobrir quem era o responsável pela bagunça e queria dar um jeito nele. Ele não sabia do que estava se metendo em um grande perigo. Em uma noite de quinta-feira, ele estava na sala novamente assistindo TV. Mas desta vez, ele estava mais atento. Ele queria pegar o invasor no flagra e acabar com aquela história de lobisomem. Ele ficou de olho na janela e esperou por algum movimento. Tudo parecia calmo lá fora, até que ele ouviu um barulho esquisito.
que muito lembrava um cachorro bebendo água, só que bem mais alto e barulhento. Ele então abriu a janela da sala e viu algo que o deixou sem fôlego. Era um cachorro, mas não um cachorro comum. Era um monstro, com pelo negro, dentes afiados e olhos vermelhos como fogo. Era um lobisomem. A criatura estava debruçada sobre o latão de água da obra, bebendo e saciando a sede. Ele tinha um aspecto bizarro, com pernas tortas, pelos escuros, desgrenhados e patas dianteiras que pareciam braços humanos. Ele era maior que qualquer raça de cachorro que meu professor já tinha visto, e tinha uma força sobrenatural. Ele era a coisa mais assustadora que ele tinha visto na vida. E o professor ficou paralisado de medo e não conseguiu se mexer. Só conseguia olhar para aquela aberração, que parecia não notar sua presença. Ele pensou em ir lá fora para ver mais de perto, mas logo desistiu da ideia. Ele não sabia que se fizesse isso, seria o seu fim. Ele só queria que aquilo acabasse logo e que o lobisomem fosse embora. Mas o lobisomem não foi embora tão cedo e ficou ali, bebendo água como se estivesse em casa. Ele não se importava com nada, nem com ninguém. Ele só se importava com sua sede e com sua fome. Ele estava faminto e procurava por alguma presa. Ele não demorou a encontrar uma. A cachorrada da rua sempre latia para tudo e para todos, ele latindo para cima da criatura, sem saber o perigo que corriam. Eles achavam que era um cachorro estranho e queriam expulsá-lo do seu território. Eles não sabiam que era um lobisomem e que ele não teria medo de nada. Eles não sabiam que era o seu predador e que eles eram sua caça. O lobisomem se irritou com os latidos e se levantou do latão de água. Olhou para os cachorros e rosnou para ele. Ele mostrou os seus dentes e os seus olhos. Ele mostrou que ele era o rei e que eles eram seus súditos. Ele mostrou que era o caçador e que eles eram suas presas. Então avançou sobre os cachorros com uma velocidade impressionante. Ele atacou um por um com uma ferocidade sem igual. Ele rasgou suas gargantas e arrancou suas vísceras. Ele matou todos eles sem piedade e sem remorso. Ele se alimentou deles com uma gula insaciável. Ele estrambuzou de sangue e se saciou com a carne. O meu professor assistiu tudo horrorizado. Ele viu o lobisomem se transformar em um monstro ainda mais terrível e mais faminto. Ele viu o lobisomem olhar para ele e sorrir. O lobisomem terminou a sua refeição e se levantou. Ele olhou para o meu professor que estava na janela e o reconheceu. Ele era um Angus, um homem que morava na cabana isolada nas montanhas. Ele era o lobisomem, o ser amaldiçoado que se transformava em um dos cães monstruosos na noite de lua cheia. Ele era o inimigo do meu professor e o seu algoz. Ele então correu em direção à casa do meu professor com a intenção assassina. Ele queria matá-lo e devorá-lo. Ele queria acabar com ele e com sua família. Ele queria destruir tudo e todos. Ele queria se vingar e se divertir. Meu professor entrou em pânico e fechou a janela e correu para o quarto. E acordou sua esposa e seus filhos. Ele disse que eles tinham que sair dali e rápido.
Ele disse que havia um lobisomem na rua e que ele estava vindo para matá-los. Eu não sei o que aconteceu com o professor e sua família, pois ele nunca terminou de contar a história. Ele disse que era um segredo e que só nos contou porque confiava em nós. Ele disse que era uma história verdadeira e que ele tinha provas. Ele também falou que um dia nos mostraria as provas, mas esse dia nunca chegou. Eu sempre fiquei curioso para saber o final da história e se eles conseguiram escapar do lobisomem. Eu sempre imaginei várias possibilidades, mas nenhuma me satisfazia. Eu sempre quis perguntar ao professor, mas ele nunca mais tocou no assunto. Ele parecia querer esquecer aquela noite e tudo o que aconteceu. Eu acho que ele teve muita sorte e que conseguiu fugir com sua família. Eu acho que ele usou alguma arma ou algum truque para afastar o lobisomem. Eu acho que ele se mudou daquela casa e daquela rua e nunca mais voltou. Eu acho que ele tentou levar uma vida normal, mas nunca se livrou do trauma. Creio que também ele nunca mais viu o Angus, nem o lobisomem. Eu acho que ele nunca mais quis ver. Mas é isso, só o que eu acho. Eu não sei o que realmente aconteceu. Talvez um dia eu descubra. Talvez um dia ele me conte. Talvez um dia ele me mostre as provas. Talvez um dia eu saiba o final dessa história.